O Salmo 141, versículo 3, amados irmãos. Salmo 141, versículo 3. Olha o que diz lá. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Irmãos, eu e você, nós precisamos ler Tiago 3. Todos os dias. Porque, irmãos, nós não somos vigilantes. E nós falamos coisas indecentes. Falamos coisas que não edificam. Julgamos, condenamos. Isso é da nossa natureza terrena. Não é da nossa natureza celestial. Preste atenção. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E não permitas que meu coração se incline para o mal. Amados irmãos, nós temos um tratamento tremendo para tudo isso na nossa vida, lá em Levítico capítulo 8. O sacerdote, irmãos, vai exercer a sua função, além de sacrificar por ele e por sua família, ele devia pegar o sangue do cordeiro e olha, colocar onde? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Diz assim, 8:3. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Isso quer dizer o que, meus irmãos? A primeira demanda para o serviço, para uma vida vigilante diante de Deus meus amados irmãos, o governo dos nossos ouvidos. O que nós estamos ouvindo? Estava vendo uma reportagem sobre o TOF, que é a igreja da bondade, está destruindo a igreja, as pessoas estão lendo, estão ouvindo falso, ouvindo engano. As pessoas acham que aquilo não tem engano por trás. Cuidado! É o governo da nossa orelha, meus amados irmãos. O Senhor deve ter controle supremo do nosso ouvido, onde o ouvido está morto para qualquer outra voz, a não ser a voz de Deus. Está ouvindo quem? Irmãos. Segundo, o trabalho de nossas mãos. Primeiro o ouvido, depois as mãos. Olha Maria, Marta. Maria está aos pés do Senhor ouvindo, para depois trabalhar. Maria, Marta não. Marta trabalhando e não está ouvindo. E quem foi censurada? Marta. Marta não aprendeu para servir o Senhor, tem que primeiro ouvir. Ela não aprendeu que nas crises, dificuldades nossas, nós vamos aos pés do Senhor. E na nossa adoração, nós beijamos e ungimos os pés do Senhor. Uma vida que ouve. Segundo, terceiro, amados irmãos, a caminhada dirigida, governada e direcionada por Deus. Olha para o nosso Senhor. O que Jesus disse? Eu não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço eu ouvi do meu Pai. É interessante, irmãos. Nós somos, presta atenção, vigie o seu coração. Eu preciso vigiar meu ouvido, meu coração, meu lábio, minha boca, minha língua, minha mente, minhas afeições. Nós, pecadores, queremos viver uma vida sem estar ligado à videira. Não, eu dirijo minha vida. Não, irmãos. Jesus não fazia nada sem o Pai. Tudo que ele ia fazer, o Pai disse, nada posso fazer sem meu Pai. E eu e você fazemos um monte de coisas sem Deus. Aí João 15:5 vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer.
Mas Oswaldo está fazendo tanta coisa. Se Deus não está lá, está fazendo igual. Só Deus pode ser glorificado quando nós estamos fazendo aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Ter uma vida de permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor, onde é a frutificação do Espírito Santo em nossas vidas. Amados irmãos, consagração é... O que ele está falando lá? Consagre o seu ouvido, consagre sua mão, consagre os seus pés, consagre o que você está ouvindo, consagre o serviço a Deus, consagre o seu caminhar, esse caminho, como peregrino em terra estranha. Aonde que nós estamos botando nossos pés? Terceiro, amados irmãos, não dê oportunidade ao pecado. Irmãos, olha Romanos 13. Romanos 13. Ali, ele fala uma associação. Ele está dizendo que nós devemos acordar, porque nós estamos dormindo. E o que está dormindo? Está vivendo uma vida carnal. Romanos 13, a partir do 11. Digo isso a vós outros, que conheceis o tempo e a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. As trevas nos fazem dormir, adormecer, ficar insensível. Perdemos a responsabilidade como filhos de Deus. Apáticos, paralisados. São obras da carne. E olha o que ele diz lá: revistando-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia, bebedice, não em pudicice, dissoluções, não em contendas e ciúmes, para revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cuidado. Vamos para Cantares. Cantares fala de umas raposinhas. Cantares 2, versículo 15. Ele fala de raposinhas. Ele fala de raposa e raposinha. Podemos colocar aí, amados irmãos, que é a mesma natureza. A raposa adulta e a raposinha filhota é a mesma natureza. Podemos colocar assim, se podemos colocar assim, que não existe biblicamente, pecado pequeno. Como assim? Não, uma mentirinha. Você está entendendo? Foi só uma mentirinha naquela hora. Eu falei uma mentirinha só para não entrar em crente, para não ter problema. Eu dei uma mentirinha. As raposinhas. E olha o que ela faz. Porque não está vigilante. Apanhai as raposas, as raposinhas, que de vastos vinhedos, porque as nossas vinhas estão em... Não estamos vigiando. Os pecados vão entrando. Pecadinhos e pecadinhos, e vai em pecadões, vão entrando. Amados irmãos, nós estamos falando, não tem problema. Isso não tem problema. Não tem problema, sim. Deus odeia o pecado. Ele morreu por causa do meu e seu pecado. Preste atenção. Aonde que ela vai? Ela vai na flor. Porque se ela comer a flor, não tem fruto. Se ela distanciar você de Cristo, se eu e você não tratarmos os nossos pecados arrependendo diante de Deus, ele vai apanhar o quê? A flor. E sem flor não há fruto. Nós achamos que podemos andar tranquilos por aí? Provérbios 4. Olha aqui, irmãos. Vigilantes, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Provérbios 4, versículo 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Está andando comigo? Está ouvindo comigo? Está sendo aconselhado por quem? Evita-o.
passes por ele, desvia-te dele e passa de. Não dê oportunidade ao pecado. O pecado faz um estrago, amados irmãos, na vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia. Você lembra de Acã? Deus diz, ó, se vão lá destruir Jericó, mas não pegue nada de lá não, porque lá é o mundo, lá é de Satanás. Não traga nada para cá. Aí Acã guardou ele e a família, trouxeram escondido. Porque acha que pode esconder de Deus. A Bíblia diz assim, você pode pecar, mas o pecado te achará. Vai te pegar. E o que acontece quando há pecado na nossa vida, pecado na Assembleia? O que acontece? Ela começa a perder as batalhas contra Satanás. Aí Josué vai dizer assim, ué, Senhor, o que está acontecendo? 200 homens, a gente acabava com aquele inimigo lá, mas ele levou uma sova. O que Deus disse? Há pecado no meio. Está levando aquilo que Deus disse para você não levar. Você está ouvindo aquilo que Deus disse para você não ouvir. Você está tendo afeição por aquilo que Deus está dizendo, não tenha afeição. Você fica pensando aquilo que Deus está dizendo para você, não fique pensando nisso. Nós sabemos o que aconteceu. Presta atenção, meus irmãos, vigilantes. Vigilantes. Nós temos abaixado a guarda. Quarto, enche o seu coração com o Evangelho. Como nosso coração está cheio do Evangelho, não há lugar para aquilo que não é do Evangelho. Porque se o nosso coração está cheio do Evangelho, amados irmãos, está cheio de Cristo, está cheio da palavra de Cristo, está sendo conduzida, dominada por Cristo, que é toda a nossa suficiência. Não há lugar. Nós ficamos sensíveis ao pecado. Ficamos sensíveis aos descaminhos. Ficamos sensíveis quando nós erramos. Ficamos sensíveis com aquele que não agrada a Deus. Quando nós estamos tendo uma vida de comunhão com Cristo. Prestem atenção, meus irmãos. O Evangelho tem que encher o meu coração assim. O Evangelho de Cristo. Que Cristo habite ricamente em vossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, e você possa compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que excede todo entendimento, e que sejamos plenos de Cristo em nossas vidas. Não existe mente vazia, eu não estou pensando em nada. Não existe isso, irmãos. Não existe. Você sempre está pensando. Satanás está sempre atacando, sempre jogando seus dardos, sempre. Ele usa o quê? Nossa visão, nosso ouvido, nossa boca, nossas afeições, nosso coração, nossa alma. Por isso que as pessoas vão no psicólogos e psiquiatra e vai e nunca sai daquilo. E no fundo é uma doença da alma. Estou dizendo que sou contra isso aí, irmãos. Mas preste atenção. Quem trata a alma? Só Cristo. Quando sua vida está sendo encharcada de Cristo, não há lugar para depressão, não há lugar para ansiedade. Um coração vigilante aos irmãos. Quarto, quinto, irmãos, mantenha o foco firme em Cristo e nunca em você. Eu vou fazer aquilo que me agrada. O foco está em você. A pergunta é: se essa agrada a Cristo? Isso vai trazer um testemunho de Cristo? Isso vai aproximar as pessoas? Isso vai trazer comunhão com as pessoas? Isso vai nos ajudar? Isso daqui vai nos fazer chegar mais perto? E que Cristo seja visto nessa reunião?
Aí você vai colocar você. E você coloca um monte de tecido. Porque não somos impossíveis, somos nós. Irmãos, não menospreze, não subestime o seu coração, meu Deus. Ele é enganoso. Se Cristo estiver habitando ricamente em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, amados irmãos, é uma desgraça. Mantenha um foco firme em Cristo e nunca de você e em mim. Um olhar inabalável de nossas almas. Deve ser para quê? Esse olhar inabalável de nossas almas deve ser para quê? Para frente. Aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai para frente. Mas agora estou numa penúria, estou passando uma dificuldade, olhe para frente, um dia tudo isso vai acabar. E Jesus, olhe para frente. Segundo, amados irmãos, olhe para cima. Colossenses 3 vai dizer assim: vós já está, pensai, buscai as coisas lá de cima, onde? Não as coisas terrenas, onde Cristo está sentado, a sua vida está oculta, está guardada em Cristo Jesus, e que Cristo, que é a nossa vida, pode mais manifestar. Nós seremos semelhantes a eles. Olhar para frente, para cima, olhar para fora. E se olhar para dentro de nós, é complicado dizer. Você fica olhando para mim, para você. Isso me satisfaz? Isso eu gosto? Isso eu não gosto? E os outros? Você está preocupado com os outros? Você está preocupado com o seu marido? Se aquilo agrada o seu marido? Não. Você está preocupado com os seus filhos? Você está preocupado com a sua esposa? Você está preocupado com Deus? Se aquilo ali traz a glória de Deus? Se aquilo ali engrandece o Senhor? Você está preocupado com isso? Ou você está preocupado com você? Olhe para fora e olhe para diante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A vida de Jesus se resume: eu coloquei o Senhor à minha frente. Salmo 16, só ler lá. Eu tenho sempre Ele à minha frente, nunca atrás. Nós somos assim, nós fazemos coisas e não perguntamos para Deus, deixamos Deus para trás, depois faz uma lambada toda. Mas o que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Você não fez certo. Você só pode fazer certo quando Deus está na frente, quando Cristo está na frente, quando o Espírito Santo está na frente, está sob a direção, o governo, a autoridade e ser guiado por Deus. Nós somos teimosos. Vigie, ser vigilante. Vigia, amados irmãos. Eu e você devemos contemplar a Cristo. E quanto mais nós contemplamos a Cristo, amados irmãos, afaste de nós as nossas fraquezas, afaste de nós as nossas dubiedades. Um dia está assim, um dia está assim, o coração está assim, o coração não, afaste de nós. Tome mais tempo estudar o coração de Cristo e menos o seu. Quanto mais você estuda o coração de Cristo, você vai ver que o nosso coração é muito diferente dele. E ele vai dizer para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. É Deus que vai trabalhar no nosso coração, irmãos. E olha que maravilha, ele diz: filho, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus. Deus quer transformar o nosso coração, para que nosso coração se agrade em Deus e satisfaça em Deus e somente nele, nem mais nada. Será que nós estamos, amados irmãos vigilantes? Sétimo, irmãos, um espírito de oração, de dependência, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Um espírito de oração, de dependência de Deus e ouvindo o Espírito Santo de Deus. As 7 igrejas, termina lá em Apocalipse,
termina dizendo: ouça que o Espírito diz a igreja. Se quer ser tratado pela graça de Deus, ouça que o Espírito diz. O Espírito Santo é aquele que pode operar em mim e em você tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo quer para a glória dele. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso, meus irmãos, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que dá testemunho. E por isso nós somos testemunhas. Recebereis poder descer sobre vós, sereis testemunhas por causa do Espírito Santo de Deus. Mas também é Ele que nos conduz a toda a verdade. E é Ele que traz a glória para Cristo Jesus. E mais ninguém. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Então nós devemos ter uma vida, amados irmãos, de oração, de dependência do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, que o Senhor nos fortaleça, nos enche do seu Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo. E uma vida cheia de Cristo são os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo, o coração de Cristo, as afeições de Cristo, as mãos que servem de Cristo, os pés que caminham os caminhos de Cristo. É uma obra do Espírito Santo de Deus que pode operar em nossas vidas. Encha eu e você, amados irmãos, do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós temos sido vigilantes. O Satanás tem entrado e saído tranquilo. E muitas vezes ele entra e sai para vestir, sabe do que, irmãos? De anjos. Estou fazendo para Deus. Está fazendo para Deus? Onde está Deus aí? Ele está na frente? É Ele que está dirigindo, conduzindo? É Ele que está falando? Ou é você? Irmãos, nós precisamos vigiar nossas coisas. Por isso que você vai ver aquela oração do Salmo 139, maravilhosa oração. Sonda-me, ó Deus, e prova-me. Vê se há em mim, no meu coração, algum caminho mau que há. Me coloque nos caminhos eternos. Como é que Deus coloca? Através do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra de Deus me chama a mim e você a arrepender. Porque do modo nós, irmãos, não nos temos sido vigilantes. Não estamos vigiando o nosso coração. Não estamos vigiando nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés. Não estamos contemplando as glórias de Cristo, que é o único que pode afastar os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, meus pés e meus olhos dos caminhos que não são de Deus. É contemplando as glórias de Cristo. É olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus tenha misericórdia de mim e você, irmãos. Vigilância. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Vigilante. Um soldado que dorme, mas irmãos, como que chama aquela casinha? Guarita. A guarita. Irmãos, o inimigo entra e sai. E sabe que ele entra e sai? Muitas vezes vestido de soldado. Ele é enganador, é mentiroso. Ele é um soldado travestido de anjo de luz. E nós estamos dormindo. Irmãos, as coisas de Deus, vigilância. Vigie. Senhor, dá-me um espírito de vigilância, Senhor. Dá-me um espírito de dependência. Dá-me um espírito de arrependimento. Dá-me um espírito, meu Senhor, onde meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minhas mãos, meus pés estejam sendo dirigidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. E somente por Ele, por nossas vidas. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus leve você a refletir
tem a sabedoria mundana, diabólica, e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela edifica, consola, exorta, constrói. E a sabedoria maligna destrói, divide, afasta as pessoas. Que Deus seja firmando meus passos, seus passos na palavra de Deus, para não pecar. Amém. Vamos ficar aqui, vamos orar em nome de Jesus.